O conceito de raça surgiu no século XVIII a partir de ideias religiosas. Ele também foi associado, ao longo do século XIX, com outros três conceitos: progresso, evolução e civilização. A junção desses conceitos ocorreu porque no século XIX, os europeus procuraram justificar ideologicamente a exploração econômica que exerceram sobre a África e a Ásia. Vejam bem, essas práticas neocoloniais precisavam de uma justificativa ideológica. Os europeus então apontavam que era necessário levar o progresso para outros povos que não eram tão evoluídos. Nesse sentido, um padrão europeu de vida seria um padrão civilizatório. Portanto, este conceito de civilização era necessário de ser levado para a África e para a Ásia. Ensinar os outros povos a serem civilizados. O que nós temos aqui? Temos a seguinte situação: os europeus se apresentando como superiores. Portanto, naquele momento do século XIX, essas desigualdades entre os povos não eram compreendidas a partir de estruturas econômicas, mas sim por um viés biológico ou falsamente científico. Eu coloco aí para vocês um paleontólogo, Stephen Jay Gould, que estudou essa falsa ciência do século XIX que justificava essas possíveis diferentes raças que seriam os diferentes povos e esses diferentes estágios de evolução que os europeus diziam que existia. O que nós temos aqui? Ele chegou a produzir um livro, A Falsa Medida de Homem, e neste livro ele provou que esses estudos de que os europeus eram superiores, eles eram estudos forjados. Você tem uma terceira figura aqui em que eu demonstro a seguinte situação. Vejam, é um documento de época, estudado pelo Stephen Jay Gould, produzido naquele momento por uma ciência chamada craniometria, aonde se dizia que este crânio, por exemplo, de uma pessoa branca, era o mais próximo de uma espécie evoluída. O crânio de uma pessoa negra era o mais próximo de um crânio de um chimpanzé, portanto, de uma espécie atrasada. Aqui, na verdade, o que nós temos? Era a necessidade de se explicar cientificamente um suposto atraso entre os povos. Na verdade, o Stephen Jay Gould provou que esses estudos e essas conclusões eram manipulados e que muitas vezes essas associações não condiziam com a realidade. Muito provavelmente este crânio apontado da pessoa negra não era da pessoa negra, mas se apontava como resultado final porque se pretendia justificar um modelo ideológico. Se pretendia perpetuar uma ideia. E é assim mesmo que funciona a prática racista. O racismo, ele sempre procurou ser naturalizado, no mundo afora e também no Brasil. Quando nós olhamos a história do Brasil, o nosso passado é um passado escravocrata. Se você olhar a figura do Debré, que nós apontamos aqui, você vai ter o cotidiano, em que há a família branca, os negros servindo e a criança quase que servindo como um bicho de estimação. Hoje, nós não temos essa situação configurada, mas nós temos as desigualdades ainda naturalizadas por conta deste passado. É só você observar as diferenças econômicas. Na mesma condição de formação, um trabalhador negro ganha menos do que um trabalhador branco, com a mesma formação. Uma mulher negra ganha, na mesma formação, menos que uma trabalhadora branca. E nós temos aqui a seguinte situação. A taxa de analfabetismo entre negros é maior, 3 vezes maior. E as populações negras são aquelas que mais sofrem as questões das desigualdades sociais. Isso tudo está posto por conta desse passado escravocrata, dessas desigualdade entre as pessoas, que num passado foi justificado por uma origem biológica e que hoje precisam ser estudadas para que de fato possamos desenvolver uma sociedade para todos. É isso.